Nada dura para sempre e na vida é preciso saber aproveitar muito bem as oportunidades que se recebe. Quantas vezes a gente não viu algum jogador de futebol que achou que pelo talento que tinha, tudo para ele seria facilmente resolvido e que simplesmente poderia fazer o que quisesse, que nada mudaria para ele no futebol. Mas as coisas não são bem assim no mundo da bola. O Jean-Pierre era um cara talentoso, de um talento ímpar no futebol e que todo mundo admirava, mas que por problemas pessoais e também um pouco de desleixo com o futebol, a carreira do jogador acabou tomando um rumo completamente diferente do que se imaginava quando ele surgiu. E hoje, o Jean-Pierre vive uma situação que ninguém, repito, ninguém poderia imaginar quando ele começou a jogar e se destacar pelo Grêmio. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o talentoso meio-campista e onde é ou como é que ele tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias do mundo da bola para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo do futebol. Então já dá essa moral aí pra gente, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. E rapaziada, quero dizer também que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular de maneira gratuita. Com o SofaScore você consegue acompanhar outras ligas, clubes e análises detalhadas de jogadores para você saber ao final de cada partida que nota que ele recebeu, olhar a temporada daquele jogador, quantos chutes, passes, desarmes ele fez, até o mapa de calor de cada atleta você consegue acompanhar pelo aplicativo e assim você entende muito mais sobre o esporte e o rendimento de cada jogador para você poder comparar que jogador é melhor, é o que tá no seu time, o que a diretoria tá querendo contratar e o reserva é melhor que o titular. Você tem acesso a tudo isso com o SofaScore, que é uma ferramenta utilizada por profissionais do futebol. E para baixar o aplicativo é muito simples, só clicar no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado e também, se você quiser, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que você já é direcionado para a loja do seu celular, seja ele iOS ou Android, para fazer o download do SofaScore, o melhor aplicativo de futebol, de maneira gratuita. Então vai agora, baixa o SofaScore, eu tenho certeza que você vai curtir. Hoje eu sou uma pessoa pública, mas antes eu não era, né? Então as pessoas me olhavam muito assim, como um cidadão, e um cidadão normal que sai para trabalhar às 6 horas da manhã, muitas das vezes chega em casa às 8. E hoje em dia as pessoas me olham como o Jean-Pierre, jogador do Grêmio, né? Então muda um pouco das coisas, muda um pouco do tratamento, né? Se antes de eu subir profissional eu fosse em algum mercado, alguma coisa, tinha segurança me seguindo, tinha gente me seguindo. Hoje em dia eles perguntam se eu quero ajuda, se eu quero algo, né? Então acho que as pessoas não precisam esperar nós, principalmente nós negros, né, atingir uma posição favorecida na sociedade, né, uma posição de famoso na sociedade para eles tratar a gente de uma maneira decente, né, para eles tratar a gente como seres humanos normais. Porque a gente não tem diferença, né? Eu não tenho diferença do PP, que é uma das pessoas mais próximas de mim aqui no grupo, né? Mas nós temos as cores diferentes. Mas isso não muda o carinho que ele tem por mim, o carinho que eu tenho por ele. Isso não muda também a pessoa que ele é, isso não muda a pessoa que eu sou. Então acho que quanto mais nós que somos pessoas públicas nos posicionar perante isso, né? Porque além de tudo, para muitas crianças a gente é exemplo. A cidade que eu venho é uma cidade que é muito carente, então tem muita gente que sonha, mas também tem muita gente que sonha e acha que não pode seguir. Um dia eu sonhei, hoje eu tô aqui, porque quando eu era criança eu também já passei fome. A gente tem que ter consciência de que o problema não é a posição das pessoas, não é a profissão das pessoas, e sim aquelas pessoas que querem implantar que existe diferença na nossa sociedade. Mas não existe. Se a gente se ajudar, se todo mundo tiver um caráter bom, todo mundo procurar sempre evoluir e ajudar o próximo a evoluir, vai tudo fluir muito melhor assim, como na nossa vida, como na vida dos outros.
Eu só aplaudiria e daria outro troféu para ele. Agora, se vocês quiserem conversar com ele mais... Eu me lembro claramente quando em dezembro de 2022 o meia Jean-Pierre confirmou aos 24 anos de idade a aposentadoria do futebol profissional. Cá pra nós, parecia mais uma loucura, um ato impetuoso, afinal a gente tá falando de um jogador que poucos anos antes era pedido até na seleção brasileira por alguns torcedores também profissionais da imprensa. O Jean era craque de bola, com personalidade e um talento que o Brasil produziu pouco nos últimos anos, aquele camisa 10 clássico, aquele cara que parecia fazer as coisas ficarem fáceis em campo, que quando você olha pela TV, quando você o vê jogando, você acredita que é só pegar uma bola e correr pro campo para decidir no futebol, porque com ele, o futebol parecia muito simples. Mas a verdade é que todo esse talento absurdo do Jean-Pierre ajudou e impulsionou muito a carreira dele. Mas também atrapalhou um pouco, principalmente tantos elogios. Porque tem dezenas de outros atletas que com menos talento que ele sabem que vão ter que trabalhar dobrado para conseguir esse espaço no futebol. E o Jean-Pierre, pelo seu talento, achou que sempre teria uma cadeira cativa no futebol, sempre estaria na primeira classe do avião, sempre jogaria em clubes grandes, nos maiores do Brasil e do mundo. Um cara que foi revelado pelo Grêmio, um gigante que se tornou profissional num clube que havia acabado de ganhar a Libertadores da América em 2017 e que ainda assim o Jean-Pierre era tratado como futuro no Imortal. Tudo isso alimenta o ego do jogador, mas enfraquece o esforço. Faz parte, isso é inerente ao ser humano, não é um defeito exclusivo do Jean-Pierre. Mas esse garoto que cresce rodeado de expectativas, tratado como cereja do bolo de um clube gigante, vê as coisas não acontecerem no Grêmio pra ele, da forma que ele esperava, e a cada temporada, cada jogo, cada mês passa a ser mais questionado, a guerra entre o ego e a humildade na cabeça do atleta começam a pesar no dia a dia. O torcedor e a imprensa massacrando a cada atitude errada, a cada jogo, a cada partida que as coisas não funcionam. É claro que esse garoto, que esse jogador, acaba de saco cheio com tudo e irritado, qualquer um vai pensar em respirar novos ares. No Grêmio, ele estava enfrentando lesões, problemas particulares e até mesmo algumas negociações frustradas fizeram o jogador perder um pouco daquele prazer de jogar futebol, do dia a dia do clube mesmo. E pra quem torceu a favor, obrigado pela torcida, pra quem torceu contra, boa noite. Cara, pra um cara como Jean-Pierre, que vivia o sonho de milhões de meninos brasileiros de ser um jogador de futebol, de vestir a camisa 10 de um clube gigante no Brasil e no mundo, de repente ele viu tudo isso mudar e passou a viver um pesadelo daqueles mais tenebrosos da vida, irmão. Primeiro, profissionalmente, ele acabou negociado com um clube da Turquia que fez uma grande sacanagem ao descobrir nos exames admissionais do jogador uma doença séria, um câncer nos testículos do atleta. O clube deu para trás na negociação e deixou o Jean-Pierre na mão. Eu acho que existem maneiras e maneiras de você fazer as coisas. E a maneira que o Giresunspor da Turquia agiu com o Jean-Pierre foi covarde, foi egoísta, foi mesquinha. Agiu de uma maneira que deixou o atleta e o ser humano pra merda. Jogaram de qualquer jeito, moleque, e isso foi uma baita sacanagem. O Jean-Pierre voltou pro Brasil, tratou o problema, recebeu todo o apoio do Grêmio e ele ficou bem pra voltar a jogar futebol. Graças a Deus, ele tratou a doença e depois disso foi emprestado pelo Grêmio ao Avaí. No clube catarinense, a gente precisa dizer, por mais que o Jean tenha tentado, as coisas não aconteceram, não foram bacanas pra ele e no final daquele ano, já irritado com tudo, frustrado, cansado do futebol, ele resolveu se aposentar, velho. Mas olha, é uma loucura você pensar num Jean-Pierre aposentado lá em 2022 com 24 anos, um cara que era novo de tudo, pra bola e pra vida, velho. Dá pra entender que ele tava, sabe, de saco cheio com tudo mesmo, que ele precisava colocar a cabeça no lugar. Mas a gente tá falando de um cara que tinha mercado em grandes clubes do Brasil, que poderia ter seguido até mesmo no Grêmio, com quem ele tinha contrato. Mas ele decidiu se aposentar do futebol profissional e realmente largou tudo. Ficou um ano jogando futebol amador, futebol de 7 e se recuperando mentalmente, se reestruturando, se preparando para um comeback, sabe? E cara, eu sei que saúde mental é importante, é um papo sério mesmo e precisa ser debatido, precisa se cuidar da saúde mental. Mas você não pode achar que vai virar as costas pro futebol e que depois vai ficar tudo bem. Não se vira as costas para uma oportunidade que milhões de meninos sonham ter.
Não à toa, pro Jean, as coisas não estão legais hoje. Em agosto de 2023, ele tentou um retorno ao futebol profissional. Um clube do Canadá que disputa a MLS, que já havia tentado inclusive a contratação dele do Grêmio, novamente mostrou interesse no jogador com ele aposentado, parado no mercado. E o Jean foi pro clube, tentou assinar o contrato profissional, fez um teste, mas foi reprovado em um teste pelo time B do Vancouver Whitecaps. Sem outras propostas que o seduzissem, ele acabou acertando com o Ituano em 2024 para disputar o Campeonato Paulista e uma Série B do Campeonato Brasileiro. Mas olha, nem de longe o Jean-Pierre conseguiu ser aquele jogador que se destacou quando surgiu no Grêmio. Jogou poucos jogos e contribuiu quase nada para o Ituano. Sem render no clube paulista, em agosto de 2024 foi emprestado então para um clube do Rio Grande do Sul, o Ipiranga, para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e também o Campeonato Gaúcho. Talvez se eu tivesse tido uma melhor relação de comunicação com o Renato, talvez as coisas poderiam ter sido melhores para mim. Mas hoje em dia, antes eu enxergava de uma maneira, mas hoje em dia eu enxergo de outra forma. Ele sempre foi um cara que, independente do tipo de relação que a gente tinha, dentro de campo é dentro de campo, fora de campo é fora de campo. E ele nunca deixou pesar nosso tipo de relação para não me botar num jogo, ou para me tirar de algum jogo, ou para fazer alguma sacanagem comigo. E hoje em dia eu tenho essa noção. Antes eu não tinha noção disso, sabe? Antes eu até questionava muito sobre essas coisas, mas hoje em dia a pessoa que eu mais joguei foi ele, né? Então, assim, ele sempre me deu um respaldo dentro de campo, eu sempre tive um respaldo dele jogando. Infelizmente, a gente não tinha uma relação tão boa fora de campo, que eu tenho certeza que se fosse melhor, talvez as coisas teriam acontecido de uma maneira melhor também. Alguns dirigentes também que chegaram lá e as pessoas, quando chega, todo mundo tem a solução pra tudo, né? Por exemplo, como no ano do rebaixamento, que eu fui afastado sem eu estar jogando, entendeu? Então, tipo assim, sempre ficou uma coisa meio sem entender de algum dos lados, né? Mas hoje em dia tudo é aprendizado, hoje em dia eu tirei as coisas boas pra mim, as coisas que eu não quero, e cada um seguiu sua vida, né? E isso é uma batalha diária que a gente tem, né? Porque no mundo do futebol, o mundo que a gente vive, você vive altos e baixos. Num dia você é a melhor pessoa do mundo, no outro dia você não serve pra nada, então é uma batalha diária que a gente tem. E não é porque a gente melhora que a gente precisa largar tudo de mão. Então eu ainda faço acompanhamento, às vezes é bom você conversar, você desabafar, você tem um acompanhamento psicológico, eu tenho muita ajuda, né, porque eu tenho muitas psicólogas também, converso bastante com elas. São momentos, né, como eu te falei, óbvio que a gente vai ter momentos ruins, a gente vai ter momentos bons, mas hoje em dia é uma etapa que eu consigo lidar de uma maneira melhor, né. E amigão, nem assim o Jean-Pierre conseguiu se destacar. Foi emprestado pelo Ituano ao Ipiranga até o final de 2025. E olha, ele não é destaque nem da equipe gaúcha que disputa a Série C. Em 6 meses no clube, ele tem apenas 12 jogos, nenhum gol marcado. E a única assistência que ele deu foi em um jogo da Taça Farroupilha. Agora eu te pergunto, quem é que poderia dizer lá em 2019, quando esse cara estava se destacando e chamando a atenção de todo mundo, que aos 26 anos de idade ele seria um coadjuvante em um time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro? É inacreditável, é sim. Mas no futebol, cara, tem dessas. Nada dura pra sempre e na vida é preciso saber aproveitar muito bem as oportunidades. O Jean-Pierre é jovem, pode dar a volta por cima e voltar a jogar em alto nível. Mas se você me perguntar se eu acredito nisso, eu tenho que ser sincero que não. Eu não acredito. Mas e você, torcedor? Você ainda acredita no Jean-Pierre? Acha que ele vai conseguir dar a volta por cima? Vai voltar para um clube da Série A? O que aconteceu com o jogador, hein? Por que caiu tanto o nível dele assim? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião sobre isso. E não esquece, claro, do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.